O que significa isso? Nós temos que entender quem opera essa obra. Quem opera essa obra é o Espírito de Deus. Porque Paulo estava cheio do Espírito. Quando ele desceu aqui nessa cidade de Filipenses e Filipos, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a falar o Evangelho na praça pública. E quando ele começou a pregar o Evangelho, uma mulher que tinha espírito de adivinha, uma jovem, a Bíblia fala que ela era escrava. E os seus senhores ganhavam dinheiro a custo dela. Porque o inimigo é assim. Ele escraviza as pessoas para ter proveito em cima daquelas pessoas. O inimigo, ele usa as pessoas para o seu ego, para saciar aquilo que ele quer. Mas o Senhor Jesus, naquele dia, marcou um encontro com aquela jovem. Deus usou Paulo para libertar aquela jovem. E quando Deus usou Paulo para libertar aquela jovem, os seus senhores ficaram muito bravos, porque agora eles não tinham mais lucro. Agora aquela alma era livre. E o diabo era da mesma forma. Quando Deus liberta alguém, o diabo fica furioso. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para libertar e salvar. O nome de Jesus é Salvador. Salvador do quê? Quem está escravo, quem é escravo, ele salva. Quem está no mundo das drogas, ele liberta. Quem está lá longe, ele liberta. Então não sei como está a sua casa, mas nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para falar: creia em Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. O Senhor Jesus, quando ele andou na terra, ele não foi em palácios, ele não foi muito tempo na sinagoga, ele não foi nos grandes templos. Quando o Senhor Jesus andou na terra, ele ia nos lugares onde as pessoas, a história da sociedade ficava, onde todo aquele povo desprezado pela humanidade ficava, os bairros pobres. É lá que estava Jesus. Se você fosse da época de Jesus e quisesse encontrar Jesus, você tinha que ir no bairro pobre, porque lá estava Jesus no meio dos pobres, lá estava Jesus no meio dos leprosos, lá estava Jesus no meio dos doentes, dos endemoniados. Por quê? Porque Jesus é a luz, Jesus é a esperança da árvore cortada de Jó 14:7. Os religiosos não entenderam, falou: Jesus, por quê? Se ele é o mestre, por que ele fica no meio dos pecadores? Mas se os pecadores não veem a luz de Jesus, como que eles vão se tornar santos? Se os pecadores não veem o resplendor da glória de Cristo, como que eles vão se sentir motivados a alcançar algo melhor? Esse era Jesus. Por isso que a palavra diz: crê em Jesus e será salvo toda a sua casa. Porque o seu filho que está no mundo das drogas, quando ele conhecer quem é Jesus, ele vai falar: eu não quero mais essa substância, eu quero a essência do Espírito. Seu família que está longe dos caminhos de Deus, quando perceber o brilho do Senhor na sua vida, vai falar assim: eu também quero, eu quero essa paz, eu quero dormir de noite tranquilo e saber que existe um Deus que tudo pode. Esse era Jesus de Nazaré. E por onde ele passava, ele libertava. Por onde Jesus passava, ele curava. Por onde Jesus passava, ele mudava a história de pessoas. Só que o ministério de Jesus acabou nos 33 anos, ele foi para o céu. E quando ele foi para o céu, ele falou assim: eu não posso deixar vocês órfãos, eu não posso deixar vocês sem ninguém. Então a terceira pessoa da Trindade, quando eu subir, no 10º dia ele vai descer. Eu estava meditando nessa tarde que a primeira vez que Deus veio na terra, no Jardim do Éden, ele vinha na viração do dia. Ele descia, conversava com Adão e subia. Aí o homem foi rebelde, perdeu a presença por um tempo. Só que Deus falou: vou dar mais uma chance, vou instituir a lei. Descia no monte para falar com o homem Moisés, depois subia de novo. Às vezes ele descia em forma teofânica, na forma de um anjo, falava a mensagem e subia para cima. Na graça, Jesus desceu e ficou 33 anos na terra. Ele desceu e ficou aqui um período de tempo. Só que com os 33 anos ele subiu. Só que aí ele falou assim: agora chegou o tempo de eu descer e não subir mais. No 10º dia, o meu Espírito vai descer. E quando ele descer, ele vai encher. E quando ele encher, ele vai permanecer. E quem tem a presença de Deus faz o que Jesus fez lá. Por isso que Paulo libertou aquela jovem. Por isso que Paulo falou: sai, demônio. Até hoje você escravizou ela, mas ela creu. Agora Jesus chegou. E aonde Jesus chega, ele traz a liberdade. E nós somos livres. Nós somos livres para adorar. Porque a liberdade que o mundo prega, sabe o que o mundo fala?
Ele fala assim: a liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Isso é liberdade. Eu posso fumar o que eu quero, cheirar o que eu quero e aprontar o que eu quero. Isso é liberdade, mas não é. A verdadeira liberdade é aquela que Paulo falou: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso beber, mas não quero, então eu sou livre. Livre para decidir o que eu quero, livre para adorar. Essa é a liberdade que Jesus oferece nessa noite. E ofereceu para aquela jovem. E onde ele passava, ele fazia essa liberdade. E aquela jovem foi liberta. Paulo fez o que era certo. Paulo fez o que era correto. Ele fez a obra de Deus. E pelo fato de ele ter feito a obra de Deus, ele pagou o preço. Por quê? Para fazer a obra de Deus, você vai pagar o preço. Só que o final vale a pena. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O mestre, aquele que um dia, quando todo olho verá, olhar para cima e ver ele descendo no cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A minha consciência, a sua consciência do mundo vai saber que um dia ele desceu na terra, sofreu como nós, passou fome como nós, passou sede como nós, tomou tapa na cara, foi crucificado, mas ele ressuscitou. Esse é o nosso exemplo. Se o meu Deus sofreu, por que eu não vou sofrer? Se o meu Deus suportou, por que eu não vou suportar? Então na obra de Deus você vai pagar preço, mas saiba de uma coisa: a vitória ela vem, a recompensa ela vem. Você perguntou para Jesus: o que nós vamos ganhar, Jesus, se nós te servirmos? Porque nós abandonamos tudo. Abandonei a minha empresa de pesca, abandonei a minha empresa de fazer tendas. O que eu vou ganhar, Jesus? Jesus falou assim: se você me servir, você vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e na que há por vir. Quem só tem riqueza e não tem Jesus, vai ganhar só nessa terra. A próxima vida não vai ganhar nada. Agora, quem tem a presença vai ganhar nessa terra. E quando morrer, vai ganhar a coroa eterna que nunca terá fim. Por isso que vale a pena servir a Deus. Por isso que vale a pena a obra de Deus. E Paulo entendia isso. Pagou um preço danado por libertar aquela jovem. Colocaram Paulo na prisão. Paulo e Silas. Começaram a bater em Paulo e Silas. Nem perguntaram qual é a cidadania deles. Foram direto para a prisão, sem julgamento, sem nada. E lá na prisão eles apanhou. Lá na prisão eles sofreu. Mas eles não negou o nome do Senhor. Eles não murmurou. Eles não questionou o que estava acontecendo. Por quê? Porque antes de eles chegar naquela cidade, eles queriam ir para a região da Ásia. Mas o Espírito Santo falou: não vai para lá. Eu quero que vocês vá para Macedônia. E na Macedônia ele sofreu. Então eles falaram assim: o Espírito me trouxe aqui. Se eu estou sofrendo, é porque o Espírito está me proporcionando esse sofrimento. Mas se ele me proporciona esse sofrimento, ele também vai proporcionar a exaltação. Lembra de José no Egito? Sofreu, foi para o fundo do poço. Lá não tinha ninguém no poço para conversar com ele. Quando ele saiu do fundo do poço, ele se tornou escravo. Ele era livre, mas por um momento de tempo ele se tornou escravo. E foi para o Egito. E no Egito foi caluniado e foi para a prisão. Lá na prisão ele não tinha amigo, era sozinho. Mas Deus estava com ele. E na hora certa ele foi exaltado. Ele se tornou o único e primeiro governador do Egito. Assim é o homem de Deus. Naquele momento Paulo sofreu. Naquele momento Paulo tomou um tapa na cara e estava sentindo dor. Mas ele não negou o nome do Senhor. Ele aumentou firme. E hoje Paulo é o maior teólogo de todos os tempos. Escreveu 16 epístolas. Metade do Novo Testamento foi Paulo que fez. Até nas suas prisões ele escrevia carta. E aquelas cartas transformavam a vida, transformavam pessoas. Diz a palavra que até a guarda petroniana, a guarda que ficava dentro do palácio de Nero, se converteu, aceitou Jesus. Então para tudo Deus tem um plano. Se tem uma coisa certa, tão certa quanto o ar que eu respiro é: o justo não sofre em vão. Se você é justo, se você serve a Deus, se você abre seu coração para fazer a obra de Deus, o seu sofrimento não é em vão. Tem propósito, tem essência e tem algo muito maior para Deus revelar na sua vida. O salmista já dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Sabe por quê, pastor? Em Malaquias tem uma profecia que fala que o tabernáculo ficava sempre rumo do Oriente, aonde o sol se nasce.
tabernáculo sempre tinha, a porta do tabernáculo tinha que ficar para o rumo de onde o sol se nasce. Por quê? Porque Jesus é o sol da justiça. Então, se a tristeza dura uma noite, a alegria vem pela manhã, porque nessa manhã que está vindo é o sol da justiça. É Jesus que nos traz alegria, é Jesus que nos traz o gozo, mesmo na dificuldade, não vai faltar. Mesmo na dificuldade, é lá que você vai conhecer o seu Deus. O homem não conheceu Deus no jardim do Éden. O homem conheceu Deus no deserto. 40 anos chovendo maná, 40 anos bebendo água da rocha. Era Deus falando: sou eu que provei, sou eu que dou, sou eu que faço 1, 2, 3, 10, quantas vezes for necessário. Não vai faltar. É Deus que providência. E Paulo aguentou firme. Quando chegou meia-noite, eles machucados, Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo. O que nós vamos fazer, Paulo? Nós vamos reclamar? Não. O que nós vamos fazer, Paulo? Nós vamos murmurar? Também não. O que nós vamos fazer, Paulo? Vamos questionar se nós estávamos em pecado, se nós erramos, o que nós fez? Também não. O que nós vamos fazer, Paulo? Nós vamos adorar. O crente vence adorando. Lembra das muralhas de Jericó? As muralhas de Jericó não caíram pela força. As muralhas de Jericó não caíram pelo intelecto. As muralhas de Jericó caíram pela adoração. Você vai vencer o Satanás adorando. Porque quando o crente adora, ele não suporta. E Paulo e Silas começou a adorar. E eles começaram a cantar: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, mas te servir é melhor do que errar. E começaram a louvar. E a Bíblia diz que o cárcere começou a tremer. Por quê? Porque uma coisa é você cantar, outra coisa é você adorar. Quando você canta, o homem até gosta. Quando você canta, é bonito. Mas quando você adora, Deus desce do trono. E quando Deus desce, treme. E quando treme, acontece. O avivamento chega, o renovo chega e a transformação chega. O que Deus estava fazendo naquele lugar? Avivando aquela prisão. Porque a Bíblia diz que os cárceres tremeu, todas as cadeias foram abertas, todas as correntes caíram no chão, mas nenhum preso fugiu. Sabe por quê? Os presos entenderam: eu posso até fugir, mas eu não vou ser liberto. Agora, se eu ficar e ouvir a palavra, então eu vou ser liberto. Nenhum preso fugiu, eles ficou ouvindo a palavra de Paulo. Deus tinha um propósito de avivamento naquela prisão. Os cárceres se abalou. Ou seja, Deus abala a nossa estrutura emocional. Muitas das vezes Deus vai abalar o nosso sentimento para quê? Para que a gente se torne uma pessoa avivada, para fazer a obra, para obedecer a palavra, para sentir o Espírito Santo dentro da igreja, para sentir essa palavra pegando fogo no meu coração. O agir de Deus sempre é um propósito. Por isso que Deus deixa coisas acontecer. E aqueles presos não foram embora e aceitaram Jesus. E o carcereiro, quando ele viu aquilo, ele falou: nossa, a lei romana fala que se isso acontecer, eles vão me matar. Então, antes que eles me matem, eu vou tirar minha própria vida, porque vai ser menos doloroso. Quando ele foi se matar, Paulo falou: não se mata, não tire a sua vida, porque o que está acontecendo aqui é coisa de Deus. E começou a falar de Jesus para ele. E ele falou: mas o que eu tenho que fazer para aceitar esse Jesus? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu não quero ir para o inferno, eu não quero perecer que nem o mundo, eu quero ir para onde ele foi. Ele não foi fazer muitas moradas. Se é muitas moradas, então tem uma morada para mim, tem uma morada para o meu filho, tem uma morada para minha mãe, tem morada para todo mundo que nele crê. E ele acreditou naquela palavra. Tem morada, pastor. Tem muita morada. O que eu preciso fazer? Paulo falou: crê em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê em Jesus. Acredita. Eu estou doente, o que você tem que fazer? Você tem que acreditar que Jesus ainda cura. Eu estou desempregado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar que Deus ainda abre portas onde tem parede. Que eu estava falando para o pastor aqui. A humildade faz Deus abrir porta onde tem parede. Deus abre. Ninguém fala, não tem como. Deus fala: vai ter, porque eu sou Deus. E eu dou graça para o humilde e a porta superior. Lembra de Davi no campo? Atrás das ovelhas malhadas. Deus falou assim: esse vai ser o rei de Israel. Mas Senhor, ele está atrás das ovelhas. Ele não é ninguém, está no pasto. Mas Deus falou: é isso mesmo que eu quero. Eu
quero ninguém, para que quando ninguém sentar no trono, ele se lembrar de quem foi aquele alguém que levantou ele, que exaltou ele, que encheu ele com a presença. Porque quando Saul foi rejeitado, Saul não falou, tira de mim tudo, não. Só falou, não, eu quero ouro, eu quero prata, não tira de mim isso, eu quero tudo isso que eu ganhei. Agora, quando aconteceu com Davi, Davi falou, pode levar o ouro, pode levar a prata, só não me tira a presença. Não me tira a presença, porque eu quero a presença. E naquela noite, a gente olha para a vida de Paulo e Silas e fala, esses caras são doidos, servir Deus não tinha nada, passava necessidade de estar apanhando por causa do Evangelho. O que motivava eles a continuar? Era a presença de Deus na vida deles. Era o Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito Santo, ele vai além do nosso entendimento. A excelência do conhecimento de Cristo excede o conhecimento do mundo. Quando você entende que o seu Deus está contigo na prova, você passa pela prova dando glória a Deus. Quando você entende que o seu Deus está contigo lá no hospital, está com câncer, está doente, mas Deus está do seu lado, você dá glória a Deus, porque você sabe que a alegria vem, você sabe que a exaltação e a vitória vem. A vitória é certa. Deus está nessa noite aqui. Deus está aqui nesta casa abalando nós, abalando nossos corações, abalando nosso sentimento, dizendo, continua, está difícil, mas não desiste. Paulo não desistiu, Paulo continuou e alcançou aquilo que ele tanto queria. No final da sua carta ele vai dizer assim, a minha cabeça já está sendo oferecida por oferta para Nero, mas eu combati o bom combate, segui a carreira e guardei a fé. Então ele alcançou. Vale a pena ser fiel, vale a pena pagar preço do lado de Deus. É melhor pagar preço do lado de Deus do que se regozijar do lado do diabo. É melhor pagar preço do lado de Jesus, carregar a cruz que nem Sirineu. Por que Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz? Porque é assim que é a caminhada cristã. Nós e Jesus vamos carregar a cruz juntos. Não é só Jesus, não é só eu, é eu e Jesus. É você e Jesus. Vai ser difícil, vai, mas Jesus está do seu lado. Vai chorar, vai, mas Jesus vai estar lá do seu lado. O mundo não tem Deus, mas você tem um Todo-Poderoso dentro do seu lado. Porque uma coisa é a gente ter coisas aqui na terra. Uma coisa é você ter a presença de um homem importante. Agora imagina o próprio Espírito Santo na sua casa. Ou seja, você está lavando louça e cantando glória, glória, aleluia. De repente lá, você está lá falando para o seu filho, não vá para aquele caminho. E ele fala, não é que é verdade, eu senti no coração de não ir. Era o Espírito tocando no seu filho. Ou seja, não tenta ir pelas suas próprias mãos, deixa nas mãos de Deus. Porque a minha mão e a sua mão é limitada. Mas Paulo falou que a mão de Deus é potente. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus que opera. E avivou aquele lugar. E ainda diz que toda aquela cidade ouviu sobre Jesus e muitos se arrependeram. Muitos aceitaram Cristo naquele lugar. Então tudo aquilo foi um propósito. Paulo não estava entendendo no começo, quando ele teve o sonho do menino lá falando, passa na Macedônia, vem aqui pregar o Evangelho. E ele foi e sofreu. Mas depois de tudo aquilo, ele se alegrou. Por quê? Porque ele saiu daquela cidade de cabeça erguida. Aqueles que colocaram ele na prisão ficaram com medo de Silas e Paulo. Ele falou, eu não sabia que vocês eram romanos, perdoai-me. Ele falou, não, eu não vou sair de qualquer maneira. Vocês querem fazer em secreto? Vai ter que ser em público. Não me humilhou em público, agora vai ter que me exaltar em público. Não fez o que fez em público, agora Deus está levantando em público também. Ou seja, se você sofre em público, você vai ter bênçãos em público. Se você é humilhado em público, você vai ser exaltado em público. Paulo e Silas até sofreu, mas saiu de cabeça erguida, sabendo que deixou um legado naquela cidade. Qual foi o legado? O homem até pode tocar, o homem até pode machucar, o diabo até pode fazer uma coisa aqui e acolá, mas é Deus que é soberano. Ele estabelece cárcere, ele manda anjo para guilhões, ele manda anjo para abrir cadeias, mas os filhos dele, o justo vai ver a diferença. Lá em Malaquias está escrito assim,
assim, ó, e no final verás a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem jejua e de quem não jejua, de quem ora e de quem não ora, de quem é fiel e rejeita o pecado, de quem não rejeita e aceita o pecado. E essa é a diferença no final. Aguenta firme, porque Jesus está chegando aí. E o final dessa prova vai ser glorioso. O final dessa prova vai ser vitorioso. O final dessa prova, todo mundo vai cantar que nem o Vitor. Todo mundo vai ser dentro e vai falar: meu Deus, eu vou louvar mesmo, porque eu tenho motivo para adorar. Foi difícil esse período, pastor. Mas aquela casa creu. Aquele lar creu. E eles abençoaram a graça. Jesus fez a diferença naquela família. Por quê? Porque Jesus ele tem uma promessa para a família. Ele disse assim para Abraão: ele falou, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E desde aquele dia, o diabo falou assim: eu vou destruir a família, eu vou desinstituir a família, eu vou criar imoralidade dentro da família, para que se desune, para que caia uma união dentro da família. Vou colocar pai contra filho, filho contra pai. Essa é a obra do diabo. Só que Jesus falou assim: ele até pode tentar, mas a minha promessa vai se cumprir. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha com as mãos, usando o seu poder, mas Deus trabalha com a fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível para Deus. Crê e verás a glória de Deus. Os sinais seguirão os que creem. Então, se você acreditar, assim lhe sucederá. Se você acreditar que o seu filho vai voltar, vai voltar. Se você acreditar que a sua filha vai cantar aqui em cima do altar, vai cantar. Continua crendo, porque os sinais seguem aqueles que creem. E Deus está aqui nesta noite dando sinais. Você não vai sair da mesma forma que entrou, vai sair daqui transformado, porque hoje Deus abalou essa igreja. Hoje Deus abalou o coração de muitos que estão aqui. E quando aquele povo daquela cidade nunca mais foi o mesmo, Paulo saiu dali e muitos missionários se levantou. Fizeram até a igreja de Filipenses. E outra, foi a melhor igreja de todas, a que mais amou, porque a que mais sofre é a que mais ama. Aqueles que entendem o que é a graça são os que mais dão valor. Por isso que primeiro Deus deixa a gente ir para o mundo, quebrar a cara, entender que nós não é nada sem Ele. Tudo é dele, a glória é dele, a honra é dele. A exaltação é do Senhor, porque o nome dele que é glorificado. É Ele que levanta e exalta e abençoa. Então aquela cidade nunca mais foi a mesma. Assim como esse culto. Esse culto Jesus veio aqui hoje. E nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Deus vai fazer na sua casa. Se você crê, você e a sua casa será salva. Salva do que, irmão? Do coronavírus. Salva do que, irmão? Da crise. Está R$40 o pacote de arroz, mas na sua casa não vai faltar arroz. Está caro, está difícil, mas ele ainda provê lá para cá. Me manda. Porque o que Deus compra é a fidelidade e a fé. O que Deus quer é fé. Ele disse: quando eu voltar, eu vou achar fé na terra. Quando eu voltar, será que todo mundo vai continuar crendo? Quando Jesus disse isso, talvez ninguém nem parou para pensar o que ele estava querendo dizer. Mas hoje, quando você olha para um lado e para o outro, cada vez mais o diabo está fazendo situações para nós perder a fé. Muitos não querem mais acreditar no fogo, no mistério, porque muitos escandalizaram. Muitos não querem mais acreditar em homens de Deus verdadeiros, porque os falsos fizeram muita falcatrua. Os falsos fizeram muita bagunça no altar, fizeram muito deixaram a lenha desorganizada. Só que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que antes dele voltar, existe uma profecia em Joel, que ele derramaria sobre toda a carne. Assim como derramou naquela prisão, aquele mesmo espírito derramado naquela prisão, que avivou aqueles presos. Era assassino, se tornou ex-assassino. Era ladrão, se tornou ex-ladrão. Era pessoas que tinham a vida difícil. A partir daquele momento se tornou missionário, pastor e pregador. E aquele mesmo espírito, Deus falou assim: nos últimos dias eu vou derramar sobre toda a carne. Toda a carne que acreditar, receberá. E Jesus está voltando. E o Espírito, o que está escrito na Bíblia? O Espírito Santo, ele prepara o caminho para Jesus voltar. É ele que lembra, ele testifica do Mestre. Então, quando você vê um pregador falando que Jesus está voltando, é porque ele está cheio do Espírito Santo. Quando você vê um
pregador falando que Jesus está às portas e bate, é porque aquele pregador ainda ora, aquele pregador ainda teme a Deus. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus, se você crê, Deus vai salvar você e a sua família, mas tem que permanecer. É uma regra. Você crê, salva e permanece. Permanece no caminho, permanece na presença. É difícil, às vezes a gente chora, angustia, às vezes a gente quer parar com tudo, mas o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o mundo pode oferecer. Se eu pudesse, eu queria voltar aos meus 10 anos de idade, quando eu ia para a igreja lá com a minha mãe. Por quê? Porque eu saberia que o mundo não vale a pena, teria evitado muitas coisas e hoje eu estaria muito mais lá na frente. Por quê? Porque hoje eu entendo que eu não entendia naquela época, que o que Deus tem na minha vida é maior do que o diabo oferece. O que Deus tem na sua vida é maior do que o mundo oferece. O que Deus tem na sua vida, olhos nunca viu, ouvido jamais ouviu, jamais subiu no seu coração aquilo que o Senhor preparou no dia que você nasceu. E o que Deus tem nessa noite é essa palavra: crê e será salvo tu e a sua casa. Crê somente. Crê. Jesus ele sempre falava crê. O aleijado, ele falava crê que você vai andar. Ele falava para o cego, crê. O cego, eu creio, então o cego via. Porque o mistério de Deus com os humanos, com a humanidade, é a fé. Se você crê, Deus faz. Por quê? Porque Deus tem poder. Se você não acreditar, ele vai voltar do mesmo jeito. Se você não, se o teólogo ficar falando que ele vai voltar do mesmo jeito. Se Satanás se levantar, ele vai se levantar para cair, porque a profecia se cumpre. Ou seja, o que Deus estabeleceu vai acontecer de uma forma ou de outra. Então a sabedoria é crer enquanto há tempo. Acredite enquanto Jesus ainda está na casa. Acredite enquanto o Senhor ainda está falando assim, a porta está aberta. Então crê e será salvo tu e a sua casa. E nessa noite você veio no lugar certo. Nessa noite você veio no lugar onde Jesus queria que você viesse. Porque a palavra de Deus é crer. Crer que Jesus ainda está aqui. Crer que Jesus vai fazer coisas na sua vida. Ninguém tem chamada de nada para ficar parado. Todo mundo tem um propósito nessa vida. Cada um tem o seu propósito de existência. Quando Deus te criou, Ele sabia que você ia fazer algo na terra. E nessa noite Ele está falando assim, ó, creia. Creia que eu tenho bênçãos para a sua vida. Creia que eu tenho ministério para a sua vida. Creia que eu tenho dons para a sua vida. Eu vou te usar aqui em Guararapes. Eu vou te usar para avivar Guararapes, para fazer a diferença no seu emprego, na sua faculdade, onde você pisar. Por quê? Porque não é o lugar que define o homem de Deus. É o homem de Deus que define o lugar por onde ele anda. No jardim do Éden, o homem caiu. Era perfeito, era ideal. Deus estava ali e subia e descia. Mas mesmo assim, o homem falhou e foi expulso. Agora Daniel, na Babilônia, no meio da imoralidade, da idolatria, no meio do paganismo, continuou fiel a Deus. Continuou fiel a Deus. Paulo, no meio daqueles romanos, no meio daquela idolatria, continuou fiel a Deus. Ou seja, Jesus falou no meu coração, não é o lugar que define, é nós que definimos o lugar. Então, ou seja, o meu coração tem que ser santo. Onde eu trabalho tem que ser santo. Aonde eu estudo tem que ser santo. O meu emprego tem que ser santo. A minha empresa tem que ser santo. O meu celular tem que ser santo. E a sua casa também tem que ser santa. Porque o culto não termina. Você vai falar assim, o culto vai terminar às 9 horas. Não vai terminar. O culto do crente nunca termina. E quando morre também termina, aí é que começa mesmo a vigília eterna do Todo-Poderoso. Ou seja, saiu por aquela porta, o culto continua. Lá na sua casa ainda é culto. Então profetiza. Profetiza a bênção na sua vida. Profetiza. Tudo que Deus falou nessa noite, creia. Porque a fé é o que? É você colocar para fora a palavra que está dentro de você. Veio a situação difícil. Você está na situação difícil. O que você tem que fazer? Tem que crer. Se acontecer algo totalmente diferente de tudo que eu falei aqui hoje, lembra, você tem que crer. Então fala assim, ó, Deus pregou naquela noite, não foi o Leandro que veio de briga, não, eu sou Paulo, quem pregou foi Jesus Cristo. E você vai lembrar e falar, Jesus falou para mim crer, então eu vou falar que eu creio. Faça que nem a mulher lá, acho que foi a mulher sunamita. Jesus perguntou para ela, como que vai? E o filho dela tinha morrido. Ela falou, vai tudo bem. Isso é a fé que Deus quer, vai tudo
bem, o filho dela tinha morrido, mas ela acreditava que o filho dela ia ressuscitar. Quando perguntou para Abraão: o que você vai fazer com o seu filho? Eu vou subir lá para cima, eu vou sacrificar, mas eu e ele desceremos. Ele sabia que ia ter que matar o filho, mas ele acreditava no Deus que servia. Essa era a fé de Paulo. Está chovendo, está doendo, mas eu acredito no meu Redentor. Eu acredito que dias melhores virão para a sua vida. Nós temos que acreditar que Jesus vai fazer. Ele ainda opera, ele ainda faz acontecer na vida do crente fiel. E nessa noite é isso que Jesus tem no seu coração. Não desanima. Deus vai fazer coisas inimagináveis na sua história. Creia, acredite, porque Deus vai operar na sua vida, Vitor, na vida de cada um de nós que veio aqui nessa noite. Porque o Espírito Santo está aqui. E aonde o Espírito Santo está, o lugar muda. Aonde o Espírito Santo está, as pessoas se transformam. Aonde o Espírito Santo está, a porta se abre. Então, na sua casa, fale assim: Espírito Santo habita aqui. Espírito Santo habita no meu quarto. Espírito Santo habita onde eu for. Espírito Santo habita no meu trabalho. Porque aonde ele estiver vai ser mudado. E quanto mais a presença dele for na sua vida, mais você vai brilhar. E mais as pessoas vão ver, assim como o carcereiro viu na vida de Paulo. Viu Paulo e falou: quero ser que nem Paulo. Os presos viu Paulo e falou: esses presos eles são diferentes. Eu roubei, fumei, matei, estou aqui. Mas ele está preso porque ele fez o que é certo. Porque ele libertou uma mulher. Então nessa noite busque a presença. Porque a presença é ela que ainda faz a diferença. Pode ter técnica, pode ter carro, pode ter dinheiro, pode ter terno bonito, pode ter o que for, pode ter diploma, mas o que faz a diferença sempre foi e sempre será o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, essa foi a palavra ministrada ao nosso coração nesta noite. Quero deixar aqui alguns recados. Diante desta campanha, na sexta-feira próxima que vem, estará conosco a missionária Edilane, aqui de Guararapes. Na outra sexta, a Tina Lopes. E na próxima sexta, que seria dia 13, no encerramento da campanha, estará conosco a Jéssica Crisley, encerrando a campanha A Minha Família no Altar de Deus. Então siga em frente, não quebre essa campanha, vá até o fim, acreditando, crendo que o Senhor nosso Deus vai colocar a nossa família no altar dele. Amém? Eu quero também deixar mais um recado. No dia 4 de outubro, estará conosco Ismael Júnior, de São José do Rio Preto. Ele estará aqui na igreja da Pentecostal Deus Proverá. Eu convido todos que estão aqui presentes e traga mais um, vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Não sei se os irmãos conhecem Ismael Júnior, de São José do Rio Preto. 4 de novembro, amém? Mas vocês entenderam, né, igreja? Amém? Coloque sobre os teus pés. Vamos terminar este culto em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor. O irmão também que trabalha juntamente com o presbítero Fabiano pede oração para o filho dele, se chama Carlos Eduardo, que nós possamos então estar apresentando este filho nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. E nós temos certeza que Deus já está visitando ele, mas quando nós clamamos ao Senhor aqui, nós possamos apresentar Carlos Eduardo. Amém? Nós possamos estar apresentando o filho dele em oração em nome de Jesus. Agradecemos a Deus e em seguida daremos assim a bênção apostólica. Cooperador Leandro, louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado por tudo, pela palavra no nosso coração. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, e que Deus possa te usar cada vez mais. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós te damos graça pela palavra ministrada ao nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós temos a certeza que a tua palavra, ela veio ao encontro, meu Pai, e que ela não volta vazia, Pai.
Que nós possamos sair lá fora, Pai, regozijando, se alegrando da palavra ministrada ao nosso coração. E que nós possamos lembrar, guardar, Pai, aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite, Pai. Pai, guarda cada um, Senhor, que deixou tua casa, deixou o teu lar para estar aqui na tua presença, Senhor. Leva de volta, meu Pai, protege de todo o mal que assola esta terra. Guarda a tua casa, guarda a tua família. Visita aqueles que não puderem estar aqui nesta noite, Pai. Porque eu creio que enquanto nós estávamos te adorando, enquanto nós estávamos te bendizendo, o Senhor envia os teus anjos, Pai, até a nossa casa, Pai, para guardar os nossos, que não puderem estar aqui nesta noite. Guia teu servo, meu Pai, leva, Senhor, guarda a tua vida, dá livramento, Senhor, nessas estradas, a qual nós circulamos todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo esteja com